Repete comigo. Eu não sou igual à minha família. Eu sou diferente. Amém? Eu vou falar um pouquinho sobre hoje de como vencer as maldições hereditárias. Como elas chegam na nossa vida, como elas pegam muitas vezes nas famílias por motivos de brechas que nós damos e como nos livramos disso. Se a gente for olhar, não existe família perfeita. Não existe. Só que com Jesus tem como ser uma família abençoada. Mas nós vamos ver biblicamente que muitos, mesmo sendo os heróis da fé, como nós vamos estudar daqui a pouco Abraão, eles deram brechas espirituais que acabaram amaldiçoando a família deles por gerações e gerações. E é isso que nós vamos estudar nessa noite. Como não ser igual aos meus antepassados. Como vencer as maldições hereditárias. Amém? É um tema um pouco pesado, é um tema um pouco profundo. Então eu vou ler muitos textos. Eu vou pedir que você preste muita atenção mesmo. Sabe, não desvia para a direita, não desvia para a esquerda, porque texto sem contexto é pretexto para o diabo falar. E eu quero que você entenda o que Deus quer falar com você nessa noite. É profundo o tema, e eu vou falar mais uma vez. Eu preciso da sua atenção completa, ok? Porque senão depois pega só uma parte e não entende o que foi falado. Tá bom? Vamos fazer uma oração? Pode baixar sua cabeça onde você está. Jesus, mais uma vez aqui estamos, Pai. Não porque merecemos, mas porque desejamos trabalhar para Ti. Somos Teus servos, Pai, e queremos fazer o melhor para Ti. E nessa noite, Pai, como Tu tem colocado no meu coração, eu espero, Jesus, que o Espírito Santo faça aquela individualização da palavra que só Ele pode fazer. Eu não posso fazer nada a não ser ter estudado e ter passado a palavra como Tu me passaste. Mas a individualização da palavra, Pai, o entendimento da palavra, só Tu podes dar, Deus. E agora eu venho te pedir, Pai, que toda barreira caia por terra em nome de Jesus. Todo espírito das trevas que vem para confundir, que vem para tirar o ânimo, que vem para tirar, Senhor, a sabedoria dos Teus filhos, caia por terra em nome de Jesus. E que o Teu Espírito Santo tenha liberdade total de agir aqui nessa noite, Pai. Toma o Teu lugar na minha vida, na vida dos meus irmãos, Pai. E opera, Senhor, conforme o Teu querer. É o que eu te peço e é o que eu te agradeço. Amém? Vou convidar a igreja a abrir comigo lá em Juízes, capítulo 6, versículo 14 e 15. Juízes, capítulo 6, versículo 14 e 15. Glória a Deus. Aleluia. Hoje eu vou abrir vários textos. Se você quiser ficar com a Bíblia aberta, eu te convido a ficar com ela aberta, por mais que vai ser colocada aqui no telão. Mas eu te convido a ficar com ela aberta. Vamos ler? Diz assim, 14. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. Contexto aqui de Gideão, muitos conhecem essa história. Israel estava passando por um dos piores eventos de Israel. Eles estavam sitiados há muito tempo. Tudo que eles plantavam, eles não colhiam, porque os midianitas, que era outro povo, ia lá e roubava tudo. Tudo que eles faziam, eles não viam, eles estavam morrendo de fome, eles não tinham para onde ir, eles estavam cercados, sitiados, eles estavam em desespero. E Gideão, no meio de tudo isso, resolve aonde se pisa em uvas, que é um agar. Quem já viu lá onde se faz vinho e uva? Eu já vi muitas vezes meus tios fazerem lá no interior. Ele estava malhando trigo, ou seja, separando trigo para poder fazer pão. E nisso chega Deus para ele, que é o que nós lemos agora, e diz: Gideão, vá nessa tua força que você vai libertar Israel. E Gideão fala o quê? Ah, Senhor, eu não posso, porque a minha família é pequena, mais pobre. É uma família pequena. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. O quanto a nossa família influencia na nossa visão de futuro.
o quanto as nossas famílias influenciam o nosso jeito de agir, o nosso modo de proceder, o nosso modo de entender as coisas. Você pode dizer, pastora, eu não. Eu não sou influenciado em nada. A gente é, sim, influenciado pelas decisões da nossa família. Querendo ou não, mesmo que a gente não queira, tem sempre alguma coisinha que a gente herda. A gente, sim, é influenciado. Só que a gente tem como vencer o erro. Amém? As coisas boas a gente segue. As ruins, Jesus vai nos ajudar a vencer nessa noite. Amém? E assim como Gideão, Deus vai fazer com você nessa noite. Deus chega para Gideão e diz, depois no 17, que eu não li agora, Gideão, não interessa que a tua família é pequena. Deus não disse que ela não era pequena. Eu serei contigo e eu te ajudarei a vencer. Então, nessa noite, eu não sei de que tipo de família você veio. Você veio de uma família de bandido? Você veio de uma família de mentirosos, de fofoqueiro? A sua família, todos roubam, todos mentem? Eu não sei. Tem aquele pecadinho de estimação, sabe? Deus vai quebrar isso em nome de Jesus nessa noite. Amém? Tem um espírito, que se você estudar um pouco as matrizes africanas, de religiões africanas, ele é chamado de Egum, ou encosto. Alguém já ouviu falar nisso? É pesada a mensagem hoje. Esse espírito de demônio, ele é estudado pelas matrizes africanas, e esse tipo de encosto, Egum, ele passa de geração a geração, levando características malignas dos descendentes para os próximos descendentes. Os espíritas chamam isso de karma. Alguém já ouviu falar em karma? Pois é. É sobre isso que nós vamos nos levantar nessa noite. Você está entendendo o peso da mensagem? Talvez você venha de uma família muito abençoada, mas que tem coisas que precisam mudar hoje. Tem atitudes que você vai ter que tomar hoje. Porque esse karma vem vindo, mesmo você sendo cristão, você não tem quebrado isso. E nós, como filhos de Deus, nessa noite, nós vamos quebrar. Amém? E para você ver como a pastora não é maluca, eu peguei vários exemplos da Bíblia para você entender como esse tipo de espírito age para acabar com as famílias. As cristãs também. Nós vamos começar por Abraão. Vamos pegar lá, Lia, eu te falei que hoje tu ia trabalhar, né? Gênesis 12, versículo 11 a 13. Nós vamos começar por menos do que Abraão. Quem é Abraão, gente? Pai na fé. Abraão abriu brechas? Sim. Como eu e você podemos abrir, sem querer muitas vezes. Às vezes, sem perceber. E nós vamos quebrar isso em nome de Jesus nessa noite. Vamos ver lá então? Gênesis capítulo 12, versículo 11, diz assim. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. E os egípcios, quando virem você, vão dizer, essa é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Pode passar o outro. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa e por amor a você me conservem a vida. Abraão, o pai da fé, começou abrindo brechas com uma mentira. Primeira coisa que dá abertura e dá brecha, e a maneira deles trabalharem, eles vão fazer você criar um modus operandi. Que é isso, pastora? Você vai dar uma brecha através de um pecado, que às vezes a gente acha que é bonitinho e não quebra, e o diabo vai tentar se infiltrar e vai tentar passar esse erro para todas as gerações. Que horror, pastora. Vamos ver então? Gênesis 26, 6 a 7. Nós falamos de Abraão, né? Agora, Isaac. Isaac não era nascido quando Abraão fez essa mentira. Vamos lá. Gênesis 26, 6 a 7.
Isaac, pois, ficou em Gerar. 7. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse, é minha irmã. Ele tinha medo de dizer, pode ir mais um? É minha mulher, porque pensava assim, os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Vocês estão vendo? Abraão foi para o Egito, chegou lá e disse, Sara, quietinha, tu é minha irmã. Porque se eles souberem que tu é minha mulher, eles vão me matar. Isaac nem era nascido naquela época, ele nem era Abraão, ele era Abrão. E ela era Sarai. Passam-se anos, Isaac vai lá para o Gerar, que tem o sacerdote Abimeleque, e ele faz a mesma coisa. Mente da mesma forma. Ele manda a Rebeca dizer que é o quê? Irmã dele. Porque ele tem medo que se fosse mulher vão matar ele. Gente, ele não era nem nascido quando Abraão fez a primeira mentira. O que eu quero que você entenda? Que as atitudes que você toma hoje, elas são responsáveis pela sua geração no amanhã. Ah, pastor, é só uma mentirinha. Quem é o pai da mentira? O diabo. Ai, pastor, é só um material de escritório que eu peguei. A empresa nem precisa. Está dando brecha, está roubando. Ah, pastor, é só uma fofoquinha. Está fazendo distorção da verdade. Pastora, ai, é só um cigarrinho hoje. Quando vê o filho está fumando amanhã também. E assim vai. Primeira coisa que o demônio procura para acabar com as famílias é influenciar no modus operandi. A pessoa faz lá um pecadinho, deixa ele como se fosse de estimação. E quando vê aquilo vai passando de família em família. Mas nessa noite você vai quebrar isso em nome de Jesus. Abraão não quebrou, Isaac não quebrou e nós vamos ver, não parou por aí. Nós vamos ver daqui a pouco a tragédia toda. Porque consegue piorar? Consegue. Mas você hoje, sabe que quando eu escrevi essa mensagem, eu, pastora Miriam, grande coisa, lembrei de coisas que eu tenho que quebrar dentro da minha casa. Não tem quem não tem algo que tem que quebrar. É aquela mentirinha, é aquela coisinha que você sabe que não agrada a Deus, mas está fazendo. Ah, meu pai fazia assim, minha avó fazia assim, minha tataravó. É hoje que você vai dar por fim nisso, porque isso não vai perpetuar na tua família em nome de Jesus. Sabe aquelas famílias que tu conversa, todo mundo é preso, todas da família já são presos. E ainda falam normalmente, todo mundo na minha família já foi preso. Naquela família, todo mundo é pobre, ninguém consegue sair da pobreza. Não, nós vamos quebrar isso nessa noite em nome de Jesus. Você é filho de Deus. Mas isso precisa de atitudes, precisamos vencer o pecado. Nesse momento eu quero que você medite. Por isso que eu estou falando uma mensagem pesada hoje. Medite o que você precisa mudar para que os teus filhos não repitam o que você faz. Para não repetir o que o teu avô fazia, o teu tataravô fazia. Gente, a genética é muito forte. O meu pai faleceu fazem 18 anos. 18. Agora em outubro. O meu filho tem 10 anos. Meu pai era moreno, cor de cuia. Meu filho é loiro. Branco que nem eu. O que eu quero dizer com isso? Puxou aqui? Não. Se tu olhar, ele não lembra o meu pai, nem um pouco. Ele é a cara do Natanael. Com o loiro meu. Mas ele tem expressões e modos de falar que às vezes eu olho para ele e digo, meu Deus, é o pai falando. Quando ele fica bravo, ele faz assim. E meu pai fazia igual. Quando ele não quer tomar banho, ele fala, eu nem suei. O meu pai falava a mesma coisa, eu nem suei. E assim vai. Vocês estão entendendo? Tem coisas que são engraçadinhas, mas tem coisas que passam de geração em geração que não dá para aceitar. Na minha família, todo mundo é miserável. Quebra isso hoje em nome de Jesus. A partir de você, todo mundo vai ser abençoado. Cuidado. Não dê mais brecha. É uma mentirinha aqui. É uma coisinha errada ali.
E você muda toda a história da tua família. Quebra hoje. Vocês querem ver como pode piorar, gente? Primeira coisa, o diabo tenta criar um modus operandi. Ou seja, ele tenta, através de um erro que tu fez, repetir esse erro pela vida inteira da família. Nós vamos quebrar isso depois. Segunda coisa que eu coloquei aqui. Ele quer colocar em risco a futura geração. Eu não vou ler agora, te dar uma chance. Mas se você for ler na sequência das duas passagens que a gente leu, de Abraão e Isaac, tanto Abraão quanto Isaac, o próprio, lá não, Abraão, o faraó, xinga Abraão falando para ele, que é isso que tu fizestes a mim, Abraão? Eu poderia ter tomado a tua mulher como minha esposa e eu teria pecado contra Deus. E Isaac teria nascido? Teria a bênção do pai da multidão? Está entendendo? O diabo, ele quer o quê? Botar em risco a tua próxima geração. Isaac, mesma coisa. Quando Abimeleque descobre que ele tinha mentido, ele chama Isaac e fala, Isaac, o que é isso que tu fizeste? Um dos meus homens podiam ter tomado ela por esposa. Teria nascido Jacó, teria nascido Judá, teria nascido Davi, teria vindo Jesus? Não. O diabo quer e ele tenta pôr em risco a sua próxima geração. Mas você hoje vai se colocar de pé e vai dizer, aqui na minha família, não. Tu não tem poder. Espírito das trevas, de Ogum, de Exum, de sei lá o quê. Tu não tem poder sobre a geração da minha família. Eu só vou transmitir bênção. A minha geração futura não vai ser corrompida. Ela não vai ser posta em risco. As bênçãos que virão para geração, geração e geração. E todos vão lembrar quem é Deus. Mas você precisa se levantar. Você precisa tomar atitude nessa noite. E dói recusar pecado. Porque geralmente, aqueles pecados de estimação que a gente tem, eles são confortáveis. Vou tocar numa ferida. Posso tocar porque a minha família sofre disso? Glutonaria. É bonito comer, né? Crente não bebe, mas come. Que horror. É pecado igual? Vamos mudar? Vamos nos levantar em nome de Jesus? É fácil? Eu falei uma coisa que não é difícil. Gente, eu sou bariátrica. Eu posso falar isso com propriedade. Minha irmã é bariátrica. Tá vendo? A boca é boa lá na nossa família. A mãe não fez porque é idosa. Minha sogra fez bariátrica. Vocês estão entendendo que se eu não quebrar isso na minha geração, os meus filhos vão sofrer com isso? Eu estou falando de uma coisa que parece simples, né? Parece bonitinha, é comer bem. Comer mais do que deve. É pecado. Vocês estão entendendo quando eu falo para vocês que tem que raciocinar? Talvez vocês vão sair daqui hoje, mas se eu conheço o Espírito Santo, já está tratando com você. Já está fazendo você trazer a memória o que precisa negar nessa noite, o que precisa quebrar na sua família. Comece a pensar. O que você tem que quebrar, que está parecendo fofinho, mas que é uma influência do maligno que tem vindo de geração em geração. Nós vamos quebrar nessa noite em nome de Jesus. E você vai para casa e Deus vai ficar essa semana dizendo, Deus, me dá sabedoria, eu preciso quebrar o que eu não lembrei. E Deus vai te dar sabedoria. A tua família vai ser bênção, em nome de Jesus. Terceira coisa que ele tenta fazer é se alojar na família e criar novos costumes. Ou seja, até aqui, ninguém na minha família bebia. Até cair duro. A partir daqui, começam a beber. Na minha família, ninguém mentia. Começa todo mundo a mentir. Na minha família, ninguém fumava. Começa todo mundo a fumar e se drogar. Coisa assim que, tipo, começa hábitos novos. Começa a fazer quebras novas. Porque primeiro que eu falei, ele tenta infiltrar fazendo um modus operandi. Ou seja, todo mundo agir da mesma forma, com o mesmo pecado. Né? Naquela família, todo mundo engravida adolescente. Naquela família, todo mundo é amaldiçoado porque todo mundo é muito pobre. Naquela família, todos se separam quando chegam em tantos anos de casado. Gente, agora eu me lembrei de uma vez que eu fui orar por um casal. E que eu tentava fazer eles ficarem juntos, né? Eu e o pastor, né? E o rapaz, na época, me olhou e falou assim, eu cresci num lar divorciado e estou vivo.
o meu filho também não vai morrer. Gente, aquilo mexeu em mim. Não porque eu pensei, que maldição. Chega em você, você vai cortar em nome de Jesus. Aqui não. A partir da minha geração, ninguém vai se divorciar. A partir da minha geração, vamos lutar para que as famílias sejam até o fim. Você está entendendo? Pode ter vindo até hoje, mas a partir de hoje não mais. E como eu falei, ele tenta criar novos hábitos. Novas coisas. Vamos ver? Eu falei, Abraão, alguma vez, quem lê a Bíblia bastante aí, viu Abraão quebrar essa mentira, Isaac? Não, né? Vamos ver a tragédia, gente? Vamos lá. Hoje nós vamos ver um pouco da tragédia familiar bíblica. Lê para mim lá, pega lá para mim, Gênesis 28:8. Então, Abraão, o filho dele era Isaac. Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Vamos ver o que Esaú começou a fazer. Gênesis 28:8. Sabendo também que Isaac, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, pode ir lá. Esaú foi à casa de Ismael e, além das mulheres que já tinha, tomou por mulher Malate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. Gente, olha só. Isaac era filho deles, dos 2 que tinham mentido e não quebraram a mentira. E ele resolve se rebelar contra o que o pai falava. O pai dizia, não procure mulheres fora do nosso povo. E o que Esaú fez? Foi procurar a sua prima neta para casar. Num povo que não era para ele casar. E dali despenca todas as maldições sobre a vida e a família de Esaú. Porque ele começou um modus operandi novo de maldição. E não parou por aí. Vamos ver Judá, que é o outro filho de Jacó. Abre lá para mim. Gênesis 38:2. É um pouco de texto agora, até nós chegar onde nós queremos. Mas você precisa ver que a pastora não está delirando. Que isso é bíblico, que a gente tem que quebrar. Gênesis 38:2. Ali Judá viu a filha de um cananeu, chamado Suá, e ele a tomou por mulher e teve relações com ela. O povo de Deus só podia casar entre o povo de Deus. Os 2 filhos de Isaac. Abraão e Isaac mentiram. Começou com uma coisinha bonitinha. Quando chega na 3ª geração, começa a mudar a maneira das famílias agir. Eles começam a não mais casar entre o povo de Deus e começam a buscar mulheres de fora. E a tragédia não parou por aí. Como Judá casou com essa Suá, que não era do povo de Deus, você pode ler comigo lá no versículo 7? Pode, no mesmo 32, pode ficar tudo no 32 agora. No 38, versículo 7. No entanto, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor fez com que ele morresse. Pode deixar aí, que daqui a pouco nós já vamos... Primeiro filho de Judá, com Suá, que não era a moça que Deus queria que ele casasse, que não era do povo de Deus. Ele morre. Daí esse primeiro filho, que é o ele tinha casado com uma mulher chamada, olha a bagunça que vira, Tamar. E daí, pelas tradições bíblicas, quando morria o marido, tinha uma viúva, o irmão próximo tinha que casar com ela para ela ter descendência para o irmão. E daí eles dão Onã, que é o segundo filho, para casar com Tamar. Só que Onã, diz a Bíblia, se você quiser depois ler, pode botar lá no versículo 9. Pode botar no versículo 9. 38:9. Ele, quando tinha relações com Tamar, ele, em vez de deixar a ejaculação dentro, ele tirava, porque ele botava o esperma no chão. E Deus ficou com raiva e matou ele também. Você está vendo como vai ficando pior? Uma coisa que não é quebrada lá no início. Daí, se não bastasse, prestem bem atenção, nós estamos falando do filho de Isaac, Judá. Casou com uma mulher cananeia que Deus não queria. Deus levou o primogênito. O segundo filho casa com a mulher do primogênito para ter geração. Não quer ter, Deus mata ele. Daí, ela fica esperando pelo terceiro filho, que era o mais moço. Mas Judá, malandro, não queria dar o terceiro filho mais moço. O que ele fez? Escondeu. E Tamar fica sabendo que Judá ficou viúvo e vem passear na cidade. O avô, o pai, né?
E quando ele vem passear, Tamar se arruma bonita. E Judá acha que ela é uma prostituta. E vai e se deita com a nora. Meses depois, passa-se um tempo. E ele fica sabendo que a nora dele, aquela que ele deveria ter dado o filho mais novo, ele não deu. Que ele não cumpriu o que Deus mandava. Está grávida e ele fala o quê? Mandem matá-la, porque ela se prostituiu. E ela manda para ele o bordão que ele tinha dado para ela. E ela chega com o bordão, ó, o filho é teu. Daí ele se casa com ela. Estão vendo a tragédia familiar por não reconhecer um erro? Judá casa com uma mulher que não é de Deus. Tem o primeiro filho, morre. O segundo filho também faz coisa errada, morre. O terceiro ele não dá, porque ele tinha que dar para a nora, mas daí ele vai lá, transa com a nora, que ele não sabia que ele estava transando com a nora. Ele imaginou que era outra pessoa. Daí ele tem filhos com a nora. Estão vendo a desgraça? O que o diabo faz com quem dá brecha para ele? Não parou por aí, gente. Tamar com o Judá, teve um dos filhos, teve 2 filhos, Zerá e Pérez. Pérez, sabe de quem ele é descendente? Quem é descendente dele, direto? O rei Davi. Vamos ler lá. 2 Samuel, abre lá para mim. Capítulo 11, versículo 4. Até aqui, engano, traição, casamentos fora. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio, ele se deitou com ela. E Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Essa história já é mais conhecida. Pérez, filho de Tamar e Judá, pai com Nora, tiveram um filho que deram descendência a Davi. Davi só traiu, além de pegar a esposa de uma pessoa. Ele não só traiu, como ele mandou matar o marido dela para poder ficar com ela. Não é mais só adultério, agora é adultério e assassinato. Parou por aí? Quem é filho de Davi com Betseba? Isso é fácil. Quem é filho de Betseba com Davi? Salomão. Vamos ler Salomão agora? O homem mais sábio. Abre lá para mim em 1 Reis, capítulo 11. E nós vamos ler alguns versículos. 1 Reis, capítulo 11. Falei que hoje tem que prestar atenção, porque é uma sequência para você entender como o diabo pode destruir a sua família. E você não vai deixar em nome de Jesus, não é brincadeira. Se esses homens que são considerados homens da fé caíram, eu e você podemos cair também. Eu preciso te alertar como pastora. Você precisa tomar atitudes. 1 Reis 11, 1. Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etitas, pode passar. Mulheres das nações de que o Senhor tinha dito aos seus filhos de Israel, não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois vocês perverteriam o coração de vocês. Pode passar. Para seguirem os seus deuses. A essa Salomão apegou-se pelo amor. Tinha 700 mulheres que eram princesas, 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Pode ir próximo. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Pode ir. E o coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de seu pai Davi. Pode ficar pior? Pode. Salomão conseguiu ter 1000 mulheres, todas estrangeiras, que conseguiram fazer ele se voltar contra Deus. Eu não vou ler agora, mas tem um lugar ali que mostra que Salomão fez uma estátua para o Deus Camon. Ele parou de adorar o Deus verdadeiro. E não parou por aí. Eu vou parar depois no próximo. Tem o filho de Salomão, que é quem? Roboão. Abre lá para mim, em 1 Reis, capítulo 14, versículo 21. 1 Reis, capítulo 14, versículo 21. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. Ele tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, na cidade que o Senhor havia escolhido de todas as tribos de Israel,
para estabelecer ali o seu nome. A mãe de Roboão se chamava Naamá e era amonita. Pode ir. Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor e com os pecados que cometeu despertou o seu ciúme mais do que os seus pais haviam feito. Pula lá para mim no 24, 25 e 26. Havia também na terra prostitutas cultuais. Você sabe o que é prostituta cultual, gente? Quem fazia os cultos não eram mais sacerdotes, eram prostitutas. Fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém, levou embora os tesouros da casa do Senhor, os tesouros do palácio real, levou tudo, inclusive todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Estão vendo a tragédia instalada? Com Roboão acabou tudo de vez. Não só se misturou com mulheres e fez o que era errado, ele ficou pobre, perdeu o reino, foi invadido. Você está entendendo que um simples pecadinho seu, uma simples modo operandi da sua família, se você não se levanta, o diabo consegue destruir uma geração inteira? Você está entendendo isso? Eu sei que é meio maçante, são vários versículos, mas se talvez você não lê em casa, aqui na igreja, eu vou te fazer ler hoje. Precisa ler, precisa estudar a Bíblia, porque daí você vê, porque muitas vezes aquela geração, sobre a geração e a geração e a geração, e fica cada vez mais difícil, e parece que é aquela bola de neve e ninguém consegue sair, e todo mundo fica naquela mesma. Você não tem como continuar igual à sua família. Jesus veio para te libertar, mas você precisa tomar atitudes para que isso aconteça. Esse não é o teu fim. Você pode pensar, é difícil? Sim, é difícil. Se fosse fácil, todos esses tinham quebrado, mas não, cada vez foi ficando pior. Mas você hoje tem o poder na mão de decidir o futuro seu e da sua família. Está na sua mão escolher a bênção ou a maldição. Você vai lutar pelo seu casamento? Não importa o que acontecer? Ontem o pastor Tiago e a pastora Simone contaram tantas coisas que eles passaram, mas não desistiram. Como eu podia contar também muitas coisas. Você vai lutar pelo seu casamento? Você vai lutar pelos seus filhos? Ah, mas é assim mesmo, ficaram grandes. Não, você vai lutar por eles. Você não vai desistir. O modus operandi da sua família é ninguém estudar, você vai quebrar isso em nome de Jesus. Eu lembro lá no Santander, ainda quando eu era líder de jovens, eu sempre incentivei todos a estudar. Porque a maior maneira de ser revoltado contra o sistema é estudar. Se tu não ser filho de alguém rico, é o jeito, é estudar. E eu lembro que teve um jovem que uma vez eu e Nata ficamos assim. Na verdade, eram 3 irmãos, né? Nós fomos levar eles para casa e a gente comentou, então, vocês não querem que a gente ajude vocês? Vocês podem estudar, vocês podem ter uma profissão melhor. Deus é com vocês, vocês são novinhos ainda, vamos lá. E um deles olhou e falou assim, na nossa família nunca ninguém se formou, isso é bobagem, a gente vai continuar assim. Está nas tuas mãos dizer o que vai acontecer no futuro da tua família, hoje. Você pode profetizar bênção ou pode profetizar maldição. Dá trabalho ir contra o pecado. Dá trabalho começar a fazer lá em casa todo mundo comer direitinho. Você pode até rir, mas é verdade. Dá trabalho. Ah, dá. Porque é uma coisa instaurada. Comer mais do que deve. Mas nós temos que lutar contra. Porque se nós não lutarmos contra, a gente vai para o inferno, porque glutonaria é pecado. E ninguém sobe com o pecado. A gente tem que se arrepender hoje. A gente tem que libertar a nossa família ou amanhã das mentirinhas hoje. Do modo que está vindo de família em família hoje. Você pode mudar isso hoje, agora inclusive. Gideão disse para Deus, eu não tenho forças. Eu sou da família menor. E Deus não olhou para ele e disse, não, Gideão, tu está errado. A tua família é uma família grande. A família de Gideão era Manassés. Sabe quem era Manassés? Manassés era filho de José. José é o filho de Jacó, aquele que foi rei do Egito. Manassés, quando nasceu, José disse, ele me fez esquecer o que eu passei. E foi uma família quietinha, tu não vê ela aparecer muito na Bíblia mesmo. Era uma família pequena. Mas Deus chegou para Gideão e disse, acorda, eu sou contigo. A partir de hoje vai ter bênção.
E Gideão se tornou profeta naquela época e libertou o povo de Israel. Sabe qual foi a primeira coisa que Gideão fez? O pai de Gideão tinha um boi que ele guardava para oferecer para os deuses. Gideão foi lá, quebrou o altar que ele tinha para outros deuses. Primeira coisa que Gideão fez antes de virar profeta. Quebrou o altar dos outros deuses e ofereceu um altar para o Deus vivo de Israel. Está nas suas mãos hoje. Quebrar os altares do inimigo dentro da sua casa e começar a colocar as coisas de Deus lá dentro em nome de Jesus. É uma mensagem pesada, eu sei que é uma mensagem pesada, mas ela é necessária. Como eu te falei, eu estou falando uma das coisas que eu percebi, são várias que eu percebi infiltradinho no meio da minha família, que precisam ser mudadas. E o Espírito Santo, eu tenho certeza, está falando com você nesse instante. Tem coisas que precisam ser mudadas. E que não é o Espírito que vai mudar, é você que tem que tomar a atitude de mudar. Deus já está te dizendo, como ele disse para Gideão, eu sou contigo. Você é valoroso. E Deus está confirmando nessa noite, você é forte. Você num dia de chuva, num dia de inverno, deixou tudo para estar aqui na casa de Deus, ouvindo uma palavra profética de Deus. Você é forte. Você podia estar em casa dormindo, mas você está aqui. Você quer mudar de vida, você quer que a sua geração seja abençoada. Então, você é forte em nome de Jesus. Você tem Deus, você só precisa tomar a atitude certa a partir de agora. Ah, vai chegar amanhã e o diabo vai dizer assim, não. Nem dá bola que a pastora pregou. Mas eu vou te dizer, quando ele te falar isso, vai dizer sim, eu dou bola sim. Porque a minha geração e eu seremos abençoados a partir de agora. O que acontece com uma família que come demais? Já que eu dei esse exemplo. É saudável, gente? Morre de infarto, diabetes, AVC, problemas renais. E assim vai. São problemas que poderiam ser evitados. Você está entendendo como Deus quer que você tenha uma família abençoada? E às vezes são pecadinhos pequenos que a gente deixa desaperceber, mas que o diabo fica rindo da minha cara e da sua. Não mais em nome de Jesus a partir de hoje. Quero ler só uns versículos para encerrar com vocês. João 1, 12 a 13. São João 1, 12 a 13. É muito conhecida essa passagem. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Já recebeu Jesus, irmão? Acorda, irmão, já recebeu Jesus? Você é filho de Deus. A saber, aos que creram no seu nome. Pode passar. Aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Chega de falarem que na tua família todo mundo trai. Chega de falarem que na tua família todo mundo mente. Chega de falar que na tua família é tudo fofoqueiro mesmo. Você não é filho dessa geração. Você é filho de Deus. Você nasceu em Deus. E a partir de hoje você vai se levantar contra esse pecado. E vai ser vitoriosa a sua família em nome de Jesus. O 16 do mesmo João 1. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Alguém pode dizer, pastora, mas tu não sabe como é complicado lá em casa. Não é fácil, é complicado. Quem disse que seria fácil? Jesus morreu na cruz. E é Ele quem vai te ajudar a tomar força para fazer as coisas. É graça sobre graça. Não é porque eu mereço. Não é porque você merece. Mas é porque Ele é nas nossas vidas. Você vai vencer em nome de Jesus. Mais 2 para encerrar. Provérbios 26, 2. Esse versículo minha mãe falava muito com a gente quando a gente era criança. Que ela dizia que ela quebrava toda maldição. Na família do meu pai, todo mundo se divorciava quando chegava a certa idade. E a mãe dizia, aqui não pega. Ó, vamos lá. Como o pássaro que foge e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem motivo não se cumpre. Você está entendendo? Veio até você, agora parou. Não tem mais motivo, você é filho de Deus. Você vai se levantar contra. Pastor, e se eu cair? Levanta de novo em nome de Jesus. Aqui não. Até mim todo mundo fazia isso. A partir de mim ninguém mais vai fazer. Glória a Deus. E o último.
Meu Jesus. Gálatas 3:10. A minha letra eu não entendo. Gálatas 3:10 e 11. Gálatas 3:10 e 11. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Mas é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Pela sua força você não vence. Agora, se você tomar atitude de mudança do lado de Jesus, a partir de agora, eu vou estar nos cultos, eu vou buscar mais a Deus, os meus filhos vão trabalhar na obra de Deus, eu vou trabalhar para Jesus, eu vou fazer o que é certo, custe o que custar, está na minha mão, é óbvio, ninguém vai perceber, mas não é meu, eu vou devolver. Ah, está coçando para falar daquela pessoa, porque ela realmente é chata. Engole, a partir da sua geração não mais. Em nome de Jesus, você é justo, você viverá pela fé, mas você tem que tomar essa atitude nessa noite. Te coloca de pé. Glória a Deus. Eu vou pedir para o Alice e para a Fran vir aqui na frente. Eles vão cantar uma canção que a gente cantou ontem nos casais. O que o inimigo tenta fazer? Você falar assim: não gostei muito da mensagem da pastora hoje. Gosto mais quando ela fala que tudo vai dar certo. Quando ela fala que Deus vai abrir as portas. Adianta Deus abrir as portas e tudo dar certo se a tua família está passando desgraça sobre desgraça? Hoje Deus quer libertar a sua família. É hoje, não é amanhã, é hoje. E a última palavra sempre é de Deus. O inimigo vai tentar dizer: não tem jeito. A tua família toda é preguiçosa mesmo. A tua família toda é de moralidade mesmo. Você vai dizer: não interessa o que o meu sangue herdou, porque eu sou filho de Deus. A partir de hoje, a última palavra de Deus é que a minha família vai ser abençoada. E eu vou fazer o que for preciso para que isso aconteça. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Enquanto eles arrumam ali o som, eu vou pedir para que você fique próximo da sua família, quem puder. Está com o seu familiar por aí, fique bem pertinho. Se você não veio com o familiar, você que está com a família, abraça essa pessoa, não deixa ela sozinha, porque além de família de sangue, somos famílias em Deus. Abraça aí as pessoas. Você tem uma família que te ama aqui nessa igreja. Você pode estar só hoje. Hoje, escutou bem? Domingo que vem, se Deus quiser, vai estar a tua família junto. E se não for domingo que vem, vai ser no outro. Porque tudo vai mudar a partir de você. Você decide hoje o bem e o mal da sua geração. E em nome de Jesus, essa campanha da família vai encerrar com você quebrando esses malignos que estavam no seu lar. E você começando uma vida nova. Em nome de Jesus. Escuta a letra dessa canção, depois nós vamos orar. E creia, essa semana quando o diabo te acusar, a última palavra vem de Deus. Glória a Deus. Quem dá a última palavra ao teu respeito não é o homem nem a situação, nem muito menos o inferno determinará o final da tua história, o destino da trajetória. Somente Deus pode fazer o socorro virá do alto. Não perca a fé, Deus está do teu lado, nunca te deixou, nem te deixará. A última palavra é Deus quem vai determinar. É Deus quem abre a porta pra você e faz o seu milagre acontecer. Quando recursos você já não tem, é Deus quem faz, é Deus quem faz. E quando a esperança acabar e a medicina te desenganar, do alto vem o sim e o amém. É Deus quem faz, é Deus quem faz.
socorro virá do alto, não perca a fé, Deus está do teu lado, nunca te deixou, nem te deixará. A última palavra é Deus quem vai determinar. É Deus quem abre a porta para você e faz o seu milagre acontecer. Quando recursos você já não tem, é Deus quem faz, é Deus quem faz. E quando a esperança acabar e a medicina te desenganar, do alto vem o sim e o amém. É Deus quem faz, é Deus quem faz. A última palavra é dele. A última palavra. A última palavra é dele. A última palavra é dele. Só ele tem todo o poder. A última palavra a última palavra é dele. A última palavra é dele. A última palavra é dele. Só ele tem todo o poder. A última palavra é dele. A última palavra é dele. A última palavra é dele. Só ele tem todo o poder. Você entendeu? A última palavra é dele. Feche os teus olhos. Eu sinto de te falar. O diabo vai vir te acusar essa semana. E vai dizer, tu não tem força. Tu vai dizer, a última palavra é do meu Deus. E sim, a minha família vai ser bênção a partir de agora. Eu vou vencer o pecado porque eu tenho Jesus. E a partir de você só bênçãos. Não vai mais ter tragédias, porque as bênçãos virão sobre você e sua família. Recebe em nome de Jesus essa noite. Não importa se na tua família todo mundo morre de infarto. A partir de você ninguém mais vai morrer de infarto. Na tua família todo mundo tem que casar cedo porque está grávida. Você não, porque a partir de você vai ser bênção sobre bênção. Na tua família todo mundo é presidiário. Na tua em diante ninguém mais vai ser preso, porque Deus está se levantando por você nessa noite. Mas você precisa tomar essa atitude de quebrar esses malignos que tem de geração em geração. Quebre em nome de Jesus hoje. Segue a Jesus, mas segue de verdade, segue de coração, que a partir de agora a história vai mudar. Levante suas mãos, eu vou orar por você e abençoa a sua família junto comigo. Pai eterno e Pai poderoso, Tu é a honra, Tu é a glória, Tu é o louvor. Eu não mereço, eu não posso, Pai, mas pela Tua infinita misericórdia, eu venho agora me levantar contra todo inimigo das trevas. Tudo que o diabo tem tentado levantar contra as famílias, Pai. Esse espírito de egum, esse espírito de encosto que vem se levantando e tentando passar de geração em geração. Passar coisas que não devem, passar erros, passar coisas que não podem. Em nome de Jesus, eu me levanto como Tua serva e pelo sangue de Jesus, eu expulso e mando embora agora toda influência do maligno, todo encosto, tudo que tem se levantado para acabar com a vida das famílias. Eu não aceito em nome de Jesus. Aqui não, aqui não. Lá em casa, você que está escutando, na sua família não. A partir de hoje é libertação. A partir de hoje é bênção sobre bênção. Em nome de Jesus, eu quebro toda palavra maldita. Eu quebro toda maldição hereditária. Tudo que vem passado de pai para filho, que tem desgraçado muita gente, eu não aceito em nome de Jesus. E eu mando embora agora. Sai! Pega a tua bagagem, sai dessas famílias, sai desses lares. Eu profetizo bênção, 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 bênção. Com Jesus você é mais do que vitorioso. Com Jesus você é mais do que vitoriosa. Em nome de Jesus, te levanta contra Satanás. Em nome de Jesus, Senhor, toma o teu lugar em cada casa, em cada família, e que a bênção se derrame sobre 1000 gerações, sobre as famílias e os filhos dos filhos, em nome de Jesus. É o que eu te pego, Jesus, peço e agradeço, amém?
Os irmãos de casa, eu me despeço. Uma boa semana, obrigado pela audiência.